Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo, como vocês já sabem, e eu gostaria de continuar conversando com vocês sobre a questão das igrejas e o discurso da prosperidade. Então, esse vídeo, na verdade, é uma continuação ou uma complementação do vídeo anterior, em que também nós discutimos sobre esse mesmo assunto. Então, vamos destacar aqui algumas questões que talvez umas ainda apareçam repetidas, mas eu queria complementar com outras questões que serão novidades. Bom, então eu começo aqui mais uma vez fazendo uma nova definição aqui do discurso da prosperidade, né? Já que o título aqui é a Igreja e o Discurso da Prosperidade. O que seria então esse discurso da prosperidade? Eu digo que o discurso da prosperidade é a tentativa de fazer a pessoa reagir diante de uma realidade desfavorável que o cerca, né, para que ela possa então mudar o seu rumo e o seu modo de vida. Bom, eu não estou dizendo que essa é a definição, estou dizendo que essa é uma forma até de como alguns grupos, né, que trabalham com a teologia da prosperidade agem, né? Eles querem fazer esse choque, né, de realidade para que a pessoa, então, ela por si mesma comece a tentar sair da situação em que está. Mas a gente vai aqui ver que isso tem alguns problemas, né? Então, é comum a gente ouvir pregadores dizendo assim: você não pode aceitar a miséria, você tem que se revoltar contra a situação, né? Você não pode aceitar essa vida que você está levando. Às vezes eles fazem até celebrações ou cultos, né? Que é o culto ali da revolta, em que você vai se revoltar contra a situação em que você está vivendo, para que você então possa mudar a sua vida ou mudar essa realidade, né? Mas o que a gente percebe é que essa ideia, essa revolta, né, ela não se traduz em ação política ou movimento social, né? É uma revolta, na verdade, contra si mesmo. Quer dizer, a pessoa está fazendo um movimento de revolta contra ele mesmo, porque ele não está reagindo, ele está parado, né, diante de tudo que está acontecendo. Então, o que acontece? Eles vão dizer: você passa a ser na verdade, um empreendedor da sua vida, já que essa palavra está em voga também, né, está aí sendo usada. Você passa a ser um empreendedor da sua própria vida. Você vai resolver todos os seus problemas sozinho, né? Por você mesmo, né? Nenhuma política pública ou social é culpada, né? Nesse sentido, então, nenhuma política pública ou social é culpada pela situação em que você está. Então, aqui que eu quero destacar o problema dessa visão, né, dessa teologia da prosperidade, né? Então, você é culpado pela sua miséria, você é culpado pela sua situação, você vai sair dessa situação sozinho, né? Nenhuma política pública é culpada pelo que você está passando, pela sua situação social. Então, evidentemente que isso é apenas um discurso, né? Porque as causas sociais que levam as pessoas a terem, né, problemas, elas não são combatidas, né? Principalmente se essas causas são sociais, né? Então, a pessoa, se ela está passando por um problema de saúde porque não tem um posto médico no seu bairro, ou não tem médico no seu para atender você,
isso não é um problema que a igreja vai incentivar você a fazer um movimento, ou a própria igreja fazer um movimento de reivindicar isso. Mas ela vai dizer, não, essa situação é um problema individual, é um problema seu, né, que você precisa resolver a partir de uma participação, né, na igreja, para que você possa então aprender como é que você vai se revoltar contra isso e resolver essa situação na sua vida. Então o discurso da prosperidade parte da iniciativa que todas as pessoas podem mudar, né, o seu rumo de vida. Então basta o quê? Basta ter fé e contribuir financeiramente, ou melhor, ter uma fé tão grande a ponto de apostar, né, o que tem, na confiança que Deus devolverá muito mais. Então a pessoa é desafiada a fazer esse testemunho, esse sacrifício de fé, né? Essa aposta de fé. Então esse discurso ele pode ser entendido também como uma forma de reação até às igrejas históricas, né? Porque como as igrejas históricas ela têm um comportamento completamente diferente dessa teologia, inclusive a sua liturgia, a sua celebração, a forma como se relaciona com os fiéis, com os membros da igreja, né, que é assim que são chamados, né, as pessoas que participam ali, os membros da igreja. Geralmente nas igrejas chamadas históricas, os pastores conhecem, né, os pastores, as pastoras conhecem todos os fiéis pelo nome, né, visitam, vão às suas casas, enfim. Nessas igrejas muito grandes e que tem esse discurso mais preocupado com a questão da prosperidade financeira, muitas vezes eles não sabem nem quem são as pessoas que frequentam ali. O importante é que tenha pessoas frequentando e que tenha sempre pessoas contribuindo, né? Então esse discurso, como eu falei, pode ter sido até também uma reação às igrejas históricas, né? Porque essas igrejas são mais tradicionais, têm sua forma de agir, né? Aliás, em sua forma de agir, como eu também já disse. Então, eles percebendo essa brecha, essa lacuna, né? E a possibilidade de ganhar não somente adeptos, mas também muito dinheiro, essas igrejas engendraram, né, foram por essa via, geralmente misturando elementos do mundo sagrado e com o mundo profano, né, como diria aqui o Mircea Eliade. A gente começa a observar que esses grupos eles se baseiam muito em celebrações mais envolventes, né? Dinâmicas mais alegres, né? Não estão preocupadas com ritmos musicais, né? Ou seja, é possível você encontrar nessas igrejas cânticos, né, que se utilizam desde de ritmo como samba, forró, rock, né? Então, eles não estão preocupados igual nas igrejas tradicionais, em que muitas vezes alguns ritmos não têm espaço, né, dentro das igrejas tradicionais. Então, as celebrações deixaram aquelas características litúrgicas consideradas por eles monótonas, né, passando a ser verdadeiros shows, né? Os cultos são verdadeiros espetáculos, né? Então às vezes tem grandes telões, um cantor gospel que é convidado, e ali você então tem, como nós falamos aqui, como eu estou falando aqui, um verdadeiro show. O culto não passa a ser apenas uma celebração litúrgica com todo aquele ritual, mas é importante que seja uma coisa envolvente, grandiosa, tal, né? Então, como espetáculo, é necessário também que se tenha um ambiente adequado, né?
Embora muitos desses grupos estejam falando para as classes pobres, né, suas dependências são geralmente lugares bem equipados e, por que não dizer, luxuosos, né? Isso também não é por acaso, né? Para se falar de prosperidade, é necessário que você mostre que você é próspero, né? Porque para eles não teria sentido falar de prosperidade se eu estiver debaixo de um templo assim, simples, acanhado, meio que caindo, né? Então é necessário que você mostre que a prosperidade está naquele lugar, né? Isso não quer dizer que a igreja tenha que ser descuidada ou humilde no sentido de alguma coisa que está ali se acabando, caindo, né? Eu posso ser uma igreja humilde no sentido de que eu dou conforto para as pessoas frequentarem o culto, mas não há necessidade de você ter algo tão luxuoso, né, que tenha essa ideia de que a presença do divino ali precisa de algo que seja também grandioso como ele, ou como a ideia de que a prosperidade está naquele lugar. Não, então, é necessário para esse pensamento que as igrejas se apresentem como um lugar próspero, que as pessoas vejam a prosperidade em que eles estão falando e também eles vejam essa prosperidade no ambiente em que eles estão frequentando. Então, geralmente não tem nenhum controle das pessoas, como eu falei, né, que frequentam as reuniões. Quer dizer, não é que não tem nenhum controle. Evidentemente que existem as pessoas que fazem parte ali de um grupo seleto, muitas vezes que são denominados de obreiros ou obreiras, né, pessoas que administram a igreja. Mas o que eu quero mostrar aqui é a diferença entre a igreja tradicional ou igrejas históricas e esses grupos. Como eu disse, nas igrejas históricas você tem todo um procedimento para a pessoa, por exemplo, se tornar membro, né? Ele primeiro faz uma profissão de fé, depois ele passa por uma classe, né, uma turma, um grupo em que ele vai aprender o ensinamento, aprender as doutrinas daquele grupo. Depois ele vai para um momento que chama de batismo, e ali onde ele faz sua profissão de fé, e aí ele se torna membro, e ele pode então participar dos grupos da igreja efetivamente, né? Enquanto que muitas vezes nesses grupos que a gente está chamando aqui da teologia da prosperidade, o que é importante é que você frequente, é importante que você esteja lá, é importante que esteja sempre um grupo presente que atinja o maior número de pessoas, porque é como se eu estivesse sempre atraindo, pessoas, independentemente dela se tornar membro ou não, porque o objetivo muitas vezes não é a mudança de vida, mas apenas a questão econômica. Então, o importante é que as pessoas participem e que eles possam manter essa frequência por muito tempo, né? Não há essa preocupação assim de que eles se tornem membros, né, de uma igreja, até porque às vezes eles são simplesmente tratados como fregueses, como clientes. Bom, e para alcançar essas pessoas, eles usam muito bem os meios de comunicação de massa, né? Então, o marketing profissional passa a fazer parte desses grupos, né? Então, nada de amadorismo, nada de boletim feito no Xerox, né, como muitas vezes acontece nos grupos mais tradicionais, né? Não, existe realmente toda uma preocupação para que você esteja inserido, né, nas redes sociais, e que muitas vezes existe de fato uma equipe
equipe, né, de comunicação, de marketing, que está preocupado em divulgar esses grupos. Claro, estou falando aqui de grupos religiosos mais significativos no Brasil, né? Ou às vezes até na mídia mesmo. Não estou me referindo aqui a uma igrejinha lá da esquina que só tem uma representação na cidade ou no bairro. Estou me referindo a grandes grupos que estão preocupados com essa questão mais profissional. Então, como eu falei, nada de amadorismo. Não se divulga mais nada através de folhetim ou de boletins de igreja, nem batendo de casa em casa, né? Então, por trás desses grupos há uma assessoria profissional que realizam pesquisas e conhecem o que os seus clientes estão precisando, né? Então, diante dessas informações, é necessário que a empresa, né, aqui substituindo a palavra igreja aqui por empresa, é necessário que a empresa satisfaça o cliente, né? Porque afinal estão vendendo um produto, né? Um produto de fé. Então é necessário que essas pessoas comprem esse produto, conheçam esse produto, estejam satisfeitos com esse produto, né? Então a igreja passa a ser uma empresa, ou funciona como uma empresa. Logicamente que existe ou é preparada toda uma atmosfera também para que a pessoa seja envolvida no momento em que ela está ali nos cultos, nas celebrações, no momento em que ela está participando, né? Então há todo um clima para que você também envolva essa pessoa e culmine com a sua coragem, né? Com o seu empenho em dar o máximo para também conseguir o máximo. Então a lógica do pensamento é fundamentada no seguinte silogismo: se você é filho de Deus, se Deus é dono de tudo, logo você também é herdeiro de tudo. Se Deus é rico, se você é herdeiro, logo não pode ser pobre, né? Se a pessoa é pobre ou está em dificuldade, seja financeira ou de saúde, é porque não tem fé, né? Pessoas que têm fé acreditam em coisas que ainda vão acontecer, porque quem garante o final vitorioso é Deus. Por isso, se o indivíduo depositar a sua confiança ou o seu dinheiro na mão de Deus, ele estará seguro, porque o final vitorioso estará garantido. Então, é mais ou menos por aí que esses grupos funcionam. Vejam que algumas coisas aqui também estão presentes nas igrejas que eu estou denominando de históricas ou igrejas tradicionais. É claro que as igrejas tradicionais e o cristão comum também acredita, né, que a fé pode mudar a sua vida, né, que você pode prosperar através da sua fé. Mas a diferença aqui é que essa segurança trazida pela divindade não é porque você é um bom contribuinte financeiro, né? A diferença é que essa prosperidade que acontece no fiel, com o fiel, é porque ele também é fiel à sua divindade. É porque ele também busca ser melhor no seu dia a dia. E não tem nada a ver com a sua contribuição financeira. Então, o ato de fé exige coragem e sacrifício. Se o indivíduo se dispuser a ter coragem e fazer um sacrifício, ele será recompensado no final, porque Deus provou a sua fé e comprovou que ele era fiel, né? Portanto, são esses pilares que sustentam o discurso da prosperidade, né? E aqui vale salientar que esse é um discurso, como eu falei,
restrito a uma linha de igrejas, né? Não é o pensamento das igrejas em geral. Então, para ficar bem claro, nós estamos falando aqui daqueles grupos ou daquelas igrejas que pregam, que falam, ou que aderiram, ou que acreditam nessa teologia chamada teologia da prosperidade, que está muito presente aí em alguns grupos que a gente também costuma denominar de neopentecostal, ou mesmo alguns grupos pentecostais. Então, para isso, utilizam também várias artimanhas, né, para que os fiéis sejam prósperos, né? Então, eu estava falando ali do ambiente, né, do culto, né, e eu volto a essa questão então agora. O ambiente de celebração envolve todo o ouvinte de forma persuasiva, né? Desde a chegada ao templo até a preparação da mensagem, tudo é muito bem planejado, né? O objetivo a ser alcançado está bem claro. Então, nada é feito por acaso. Quando a pessoa entra nesses templos, nada é feito por acaso. Desde a sua chegada até a sua saída, sempre tem uma intencionalidade, tem um objetivo, né? O objetivo a ser alcançado está bem claro. Tudo concorre para que isso seja concretizado. A mensagem é construída em cima de um texto bíblico. Por quê? Porque é a Bíblia quem dá autoridade a toda a palavra. Isso aqui é um fundamento, claro, não só de quem acredita na teologia da prosperidade, mas eu diria do protestantismo em geral, né? A autoridade, a centralidade da Bíblia, ou, usando aqui a expressão evangélica, da palavra de Deus, ela está acima de qualquer coisa, né? Ela é central nas liturgias das igrejas protestantes. E nas celebrações desses grupos também, né, você tem que usar a autoridade da Bíblia, porque a Bíblia é considerada, né, por esses grupos e também por quem frequenta, como a autoridade máxima. Então não há como refutar o que está sendo dito, né? Está escrito, está ali no texto bíblico. É a Bíblia, é Deus que está exigindo, que está pedindo, que está mandando, né? Então o fiel, só resta ao fiel obedecer, né? Então, se ele não obedece, ele não está sendo um crente fiel à sua divindade, né? Porque é o texto bíblico que está falando isso. Então, essa forma de usar o texto bíblico, ela é importante, porque você vai prendendo ali a atenção, né, do fiel, e também levando o fiel para o objetivo que você quer conseguir. Então, o discurso toma um tom muitas vezes emocional. O ouvinte é levado muitas vezes até a se emocionar, né, com os cânticos que são colocados ali como sendo uma preparação para o ato final, e também com os testemunhos, né, exemplos de vida, pessoas que foram abençoadas e que compartilham suas experiências. Então, esses testemunhos servem como uma espécie de propaganda, como eu falei, porque, como a gente costuma dizer, afinal, a propaganda é a alma do negócio. Então é comum as pessoas chorarem, né, durante os cânticos, né, de um hino, ou quando da oração feita pelo dirigente, pelo pastor, né, pela pastora, enfim, pela pessoa que está lá conduzindo aquela celebração. Então, além desse envolvimento emocional durante as celebrações, os participantes também encontram apoio para, muitas vezes, tratar dos seus traumas
emocionais, né? E aqui também não é diferente. Todos os traumas psicológicos e da vida em geral são solucionados com uma só palavra. Ah, isso aí é coisa do Satã, isso aí é coisa de algum demônio que está atrapalhando a sua vida. Então, para isso, há um remédio ou um procedimento muito simples. Qual é esse procedimento? A pessoa, o sujeito, é submetido a uma cura interior, né? Esse processo geralmente acontece após momentos de oração e de estudos, né? E aí o fiel descobre que ele é uma pessoa importante, então você começa a elevar a sua autoestima, né? Então você começa a desenvolver ou mudar o pensamento e perceber que você é alguém de valor, você descobre aí nesses estudos, nessas palavras pastorais, nesse acompanhamento pastoral, que pode ser que houvesse ou havia, né, uma maldição do passado, né, que estava amarrando, né, e depois disso então, desse processo de cura, ele fica liberto e está pronto então para conduzir daqui para frente a sua vida como uma pessoa mais confiante, né? Agora, o que nos chama a atenção também em muitos desses grupos é que a liderança das igrejas, né, aqueles que são considerados com o título de pastor ou pastora, geralmente são pessoas que não têm uma preparação teológica para exercer essa função. Em alguns grupos, eles até preferem que as pessoas não tenham essa formação, né? O importante é que ele seja uma pessoa carismática, envolvente, que conquiste o público e que principalmente aumente a arrecadação. Mas claro, isso não é uma condição geral. Muitas igrejas da linha pentecostal já tem uma preparação teológica, já exige, né, uma preparação teológica. Mas muitas igrejas que a gente denomina aqui de neopentecostais, não há essa preocupação, né? Aliás, esses grupos não colocam isso como sendo de grande importância. O importante é que esse dirigente ou esse gerente, né, alcance os objetivos da igreja ou da empresa, porque é assim que elas são tratadas. Então, o discurso resume-se também em haver o mundo por dois lados, né? A luta do bem contra o mal, né? Onde tudo é satanizado, principalmente os adversários, né? Então a pessoa não prospera porque carrega em si uma maldição ou maldições, né, que precisam ser quebradas, e para isso existem os cultos denominados de libertação, né? Eles explicam dizendo que o sujeito, a pessoa, está amarrado, nada dá certo em sua vida. E como é que eles explicam isso? Dizem que o diabo, né, o demônio, ou alguém fez um trabalho para que a vida dele não dê certo. Mas há uma solução, né? A igreja pode desfazer isso, né? Ele participando das celebrações, ele estando presente ali nas atividades, então isso pode ser resolvido. Então, as doenças, as dívidas, as falências, os problemas amorosos, tudo isso são obras demoníacas e, portanto, devem ser exorcizadas e só assim o sujeito ficará livre, né? Então, esse processo de libertação pode ser acompanhado de uma simples visita ao templo, né? De uma oferta, de um compromisso em participar de várias sessões que eles chamam de correntes, né?
ou então na compra de algum amuleto, simpatia, como por exemplo trazer a foto da pessoa que precisa ser libertada, colocar determinado objeto em sua casa, né? ou na porta, ou simplesmente tomar um copo d'água, abençoado pela oração do pastor, etc. Então existem várias formas de você fazer com que, simbolicamente, a pessoa acredite que aquela ação, né, mágica, né, vai resolver o seu problema. Portanto, ao perceber o mundo como algo dominado, né, pelas ações demoníacas ou pelas divindades demoníacas e colocando nele a causa de toda a desgraça humana, o discurso da prosperidade pode, de forma muito fácil, explicar todas as mazelas humanas de forma simples, clara, né, objetiva, né? Então, isso é um discurso muito simples de ser entendido, né? Porque não precisa de grandes explicações sociológicas, teológicas, econômicas, né? É só você dividir o mundo em bem e mal, em Deus e diabo, e dizer que todas as coisas que acontecem na sua vida de ruim é realizada por um ser maligno, e que existe uma solução, que é você participar de alguma sessão ou principalmente contribuir depois financeiramente para que você possa se libertar. Na verdade, é o mundo todo, né, que necessita ser purificado, né, porque não é só o ser humano que está debaixo dessa maldição diabólica, mas o mundo inteiro. Então há até mesmo alguns que realizam, né, façanhas a ponto de darem, por exemplo, volta em uma praça ou um local que consideram diabólico e ali realizarem suas orações, né, para tentar expulsar, expelir o mal, né, e dessa forma então ele exorciza ali o mal que está naquele lugar. Outros chegam até mesmo a considerarem áreas muito maiores, né, como sendo do domínio do mal, né? Então, para isso é necessário até, já aconteceu, né, de grupos religiosos, né, grupos de pastores, né, realizarem voos, né, em uma cidade com o objetivo de fazer as suas orações lá de cima, para que aquela área onde eles estão orando e abençoando possa ficar então livre do domínio do mal, e passando então a estabelecer ali o domínio da santidade de Deus, né? Agora aqui a gente volta novamente àquela questão da comunicação, né? A gente percebe também que a linguagem ela é adaptada a cada realidade. Para alcançar os jovens, utilizam-se da linguagem pop cristã, né? Assim é comum encontrar grupos como funk de Jesus, rock de Jesus, surfista de Jesus, né? E etc. E aqui é muito engraçado, porque para esses grupos basta você acrescentar Jesus depois da palavra, que parece que tudo se modifica, tudo se transforma de uma hora para outra. Pode ser qualquer coisa que seja considerada profana na sociedade, você acrescentou a palavra Jesus ali, aquilo ali é transformado imediatamente, né, automaticamente, numa coisa de maior santidade, né, ou ela foi purificada daquilo que estava fazendo com que ela fosse profana ou coisa desse tipo, né? Então, por isso que toda hora aparece palavras que você acrescenta simplesmente a palavra, o nome de Jesus na frente, e isso passa a ser, então, acolhido pelo grupo religioso. Então, não há uma necessidade, né,
de mudança, nem de linguagem, nem de visual. Então, nesse sentido também, o líder é visto e apresentado como um ser quase que sobrenatural, né? É muito comum a gente ver, principalmente nessas igrejas midiáticas aí, essas igrejas que estão presentes praticamente no Brasil inteiro e até fora do país, né? A gente vê aquele líder que o lenço dele, uma parte, alguma roupa dele, alguma coisa que pertence a ele, ser utilizado como sendo uma coisa sobrenatural. Então ele precisa apresentar uma vida de santidade, de alguém que está em contato direto com o divino, né? E também esse contato direto com o divino faz com que ele esteja também presente nos lugares que são considerados mais sagrados. Então ele vai até Jerusalém, no Monte das Oliveiras, ou em algum lugar onde Jesus esteve, aí ali ele vai também fazer uma oração, levar os pedidos, né, dos seus fiéis, trazer a água do Jordão, ou a areia de tal lugar, porque isso representa também que ele está em contato com esses lugares sagrados, né, e santos, né, para o mundo evangélico. Então, pessoal, continuando aqui, falando sobre ainda esse líder, então ele tem o poder de intermediar a vontade divina, né, e esse contato com os seus seguidores. Ele se acha envolvido, imbuído de uma missão, né, que é exatamente corrigir essas distorções. Então, ao jogar tudo para uma divindade maléfica e também dizer que o indivíduo traz uma maldição hereditária, né, eles não fazem nenhuma análise sociológica da sociedade, nem tenta compreender o indivíduo nessa relação com a sociedade, né? Então, apesar de se envolverem em projetos sociais, geralmente esses projetos são projetos paliativos, paternalistas, não desenvolvem nenhuma visão crítica da realidade. As calamidades sociais, as políticas econômicas, os projetos políticos e partidários parecem não influenciar em nada a vida das pessoas, já que a pobreza, a miséria e as doenças também são explicadas pela ótica da maldição diabólica, né? Então, dessa forma, a explicação e a linguagem ficam no nível sobrenatural, né? No mundo espiritual e metafísico, né? Não podendo, portanto, ser visto fisicamente. E assim, esses grupos vão, eles, né, prosperando em cima, muitas vezes, da ingenuidade e da fidelidade, né, da crença sincera daquelas pessoas que procuram os grupos. E, na verdade, o discurso da prosperidade, como eu já falei, servem muito mais para a prosperidade dos seus líderes e dos donos dessas igrejas do que, na verdade, dos fiéis. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!